uma folha aqui, ó. Uma delas que eu expliquei era essa aqui, ó, tá? Infográfico, né? É pra colar lá em literatura. Então tem a folha aqui de gráfico, atividades sobre ela. Na página 21, reportagem. Já falei sobre reportagem com vocês em outro momento, lá no início, acho que no primeiro período. Mas aqui aparece reportagem novamente. Relembrando aqui reportagem, eu vou ler um trechinho que tem aqui. Reportagem é um texto jornalístico publicado em revistas, jornais e sites. Como é um texto em que predomina a apresentação de informações, cabe a seu autor fazer pesquisas sobre o assunto e entrevistar pessoas que estejam diretamente ligadas aos fatos ou que estejam relacionadas às pessoas citadas no texto. Então a reportagem é um gênero jornalístico, grifem isso, tá bom? E o seguinte, importante falar que a reportagem a gente precisa ir atrás, pesquisar sobre o assunto, né, que a gente vai publicar, que vai ser publicado, que a gente vai passar para frente. Então, a reportagem exige um pouquinho mais de estudo sobre o assunto, pesquisa sobre aquele assunto, tá? Na página 25 começa artigo de opinião, que era o principal que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Tem texto, né, a compreensão de texto sobre esse artigo de opinião aqui, e na página 31 eu já vou ler aqui e explicar. Artigo de opinião é um texto jornalístico argumentativo, ou seja, publicado em veículos de comunicação como jornais, revistas e sites, visando expor uma opinião e defendê-la por meio de argumentos. Como se trata da exposição e defesa de uma opinião pessoal, o texto em geral é escrito na primeira pessoa do singular, eu, ou da primeira pessoa do plural, que é nós. O assunto em análise no artigo de opinião em geral envolve uma situação cotidiana ou um fato de interesse da população. Então, o que é a palavra-chave aqui? É um texto jornalístico argumentativo, podem grifar. Lá embaixo, ali escrito na primeira pessoa do singular, eu, ou do plural, nós, também podem grifar. E no último parágrafo, assunto e análise do artigo de opinião em geral envolve uma situação cotidiana ou fato de interesse da população. Sublinha a última linha, situação cotidiana ou fato de interesse da população. Beleza? Então, a grande diferença de reportagem para artigo de opinião. Primeiro, a semelhança. Os dois são, pertencem ao gênero jornalístico. São, portanto, informativos, né? Falamos já um pouquinho sobre reportagem e aqui no artigo de opinião, o principal é saber o seguinte, essa notícia, esse assunto, isso que vai ser falado e informado, esse assunto, ele tem ali, além da informação necessária, tem a opinião do autor. Essa é a grande diferença do artigo de opinião, o próprio nome fala, né? Tem